Na aula de hoje, a gente vai falar sobre inflamações, tá? Processos inflamatórios, e na verdade não só sobre processos inflamatórios. A gente vai dar ênfase aqui nos processos inflamatórios, nas respostas inflamatórias das inflamações agudas e nas diferenças entre as respostas inflamatórias das inflamações agudas em relação às respostas inflamatórias que acontecem nas lesões crônicas. Então, normalmente, quando a gente vai falar de processo inflamatório, tá? Ou inflamação, antes da gente diferenciar a lesão ou inflamação aguda da inflamação crônica, que são, na verdade, respostas inflamatórias, agudas e crônicas, é importante que a gente entenda uma primeiro, para depois a gente conseguir diferenciar. Do mesmo jeito que quando a gente está falando de resposta imune inata e adquirida, é interessante que você conheça, né, as diferenças entre inata e adquirida, mas se você já conhece a inata, é muito mais fácil de você entender a adquirida. Por quê? Porque a gente já vai diferenciando as principais características. Então, toda vez que a gente está falando, então, aqui, né, em respostas inflamatórias ou inflamação aguda, que é o que a gente vai estar vendo aqui, tá? A gente tem que lembrar de duas coisas aqui. A gente vai ter que falar das barreiras, tá? Então, a gente vai ter barreiras à inflamação, e a gente vai ter que ver a inflamação aguda como uma resposta inflamatória, e não como sendo algo negativo. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, quando a gente vai estudar, né, e pega aí como tratamento, parece que a inflamação é um processo maléfico, mas nem sempre é um processo maléfico, tá? Então, é um processo muito importante para o processo de recuperação, principalmente a fase inicial. O grande problema se dá quando esse processo inflamatório ele vai ficando crônico. E aí aqueles mediadores inflamatórios que eram da inflamação aguda vão se alterando, se modificando, e a gente tem o aparecimento, então, de mediadores inflamatórios de inflamações crônicas. E aí eu posso ter, a partir do momento que eu tenho um processo de inflamação crônica, uma resposta inflamatória crônica, eu posso ter substâncias que podem ser prejudiciais, tá? O que é que acontece quando a gente pensa em resposta inflamatória? Tá? A gente tem que lembrar que é um processo normal e necessário, e a gente tem que lembrar também que na inflamação aguda a gente tem uma resposta que é não específica. Felipe, como assim uma resposta não específica? Aqui a gente precisa lembrar que é mais ou menos parecido com o que a gente estuda quando a gente fala de imunidade inata. Na imunidade inata, a grande diferença entre imunidade inata e imunidade adquirida, quando a gente está estudando caracterização, é que a imunidade ela é não específica. E a imunidade adquirida ela é uma imunidade específica. Então, a gente pode falar que a resposta inflamatória aguda ela faz parte do mecanismo efetor de imunidade inata. Felipe, o que significa isso? Significa o seguinte, que se eu tenho uma imunidade que ela é não específica, ela também é dependente, na verdade, de moléculas que são, então, identificadas, que são as nossas pumps e dumps, né? Então, eu tenho, então, o reconhecimento e o combate para essas respostas inflamatórias sempre vai ser mediado, então, pelos pumps e dumps, né? Que são nossas moléculas associadas, então, padrões moleculares associados a patógenos e padrões moleculares associados a danos. Então, quando a gente está começando a estudar imuno, que a gente fica vendo pump, dump, né? Depois de um tempo a gente vai já meio que familiarizando com esses pumps e dumps, e o principal é lembrar que pumps e dumps, como o próprio nome já diz, são padrões moleculares. Felipe, então, o que significa isso? Significa que na resposta inflamatória você não combate um agente específico, você combate um padrão específico, tá? Um padrão de reconhecimento, um padrão de lesão, no caso dos dumps, ou um padrão de um agente, né, de um antígeno, que são, então, os pumps, que são os padrões moleculares associados a patógenos. O que significa esse padrão? Qualquer, por exemplo, característica de membrana que seja diferente das membranas, das características da nossa membrana celular. Então, ele vai caracterizar. Ele não identificou o antígeno, mas ele identifica aquilo como sendo diferente do nosso. Ou seja, ele identifica aquilo, e a gente vai falar isso no decorrer da aula ainda, identifica isso como sendo não próprio. O que significa não próprio? Não é próprio do meu organismo. Então, a partir do momento que não é próprio do meu organismo, por quê? Porque contém um cílio
que minhas células não contêm? Porque contém alguma proteína de membrana diferente das proteínas de membrana da minha membrana plasmática, da membrana plasmática das minhas células. Porque contém um DNA diferente, porque contém um RNA diferente, porque contém alguma coisa diferente, tá? Então ele vai ser identificado, né, tá? Como pump ou dump. No caso aqui das inflamações, essas inflamações, elas também podem ser causadas por patógenos, por antígenos, ou ser causadas por lesões, tá? O que se trata quando a gente pensa em tratamento? Quando a gente pensa em tratamento, o grande problema da resposta inflamatória aguda, tá? Quando a gente pensa assim, poxa, mas eu vou tentar interromper uma resposta inflamatória aguda se ela é um processo normal e necessário, na verdade não se tenta interromper o processo de resposta inflamatória. O que se tenta muitas vezes é minimizar a intensidade dessa resposta inflamatória. Por quê? Porque como a gente vai ver daqui a pouquinho, mais para frente, essa resposta inflamatória, então, a gente vai ter dois tipos de resposta inflamatória. A gente vai ter uma resposta inflamatória associada às células, tá? A alterações celulares, a modificações celulares que vão acontecer a partir daquele estímulo, e a gente vai ter respostas inflamatórias associadas aos vasos. Quando a gente fala de respostas inflamatórias associadas aos vasos, a gente sempre pensa na vasodilatação. Mas, na verdade, primeiro a gente vai ter um processo de vasorreparação, de vasoconstrição, reflexo, e depois um processo de vasodilatação. O estímulo, a gente vai ver como esse processo vai sendo desencadeado. Qual é o grande problema de quando a gente pensa em vasodilatação? Tá? Dependendo da intensidade dessa vasodilatação, a gente pode gerar um mal que vai ser conhecido aqui como hipóxia secundária. O que significa hipóxia secundária? Tá? Eu pensar o seguinte, quando eu tenho uma inflamação em uma região, tá, do meu corpo, por exemplo, então se eu sofri uma lesão de tornozelo, uma entorse de tornozelo, tá, e tem um processo inflamatório, uma resposta inflamatória aguda, dependendo da intensidade da minha lesão, porque eu posso ter uma entorse grau 1, uma entorse grau 2, uma entorse grau 3, dependendo da intensidade da minha lesão, eu vou ter uma intensidade de resposta. Quanto mais aguda for essa resposta, maiores vão ser os meus sinais flogísticos da inflamação, tá? Quem são os sinais flogísticos? São principalmente os sinais associados aos sinais vasculares. Então, eu vou ter, então, edema, eu vou ter calor, eu vou ter rubor e eu vou ter dor. Tá? Só que a dor está relacionada, então, ao processo de lesão. Mas edema, calor e rubor estão associados à vasodilatação. Então, toda vez que eu tenho um processo de vasodilatação, o que eu vou ter? O meu vaso aumenta de volume, consequentemente, ele aumenta a permeabilidade, você vai ter passagem de células de um lado para o outro, tá? Para fazer a minha resposta, o meu mecanismo de defesa, então, mas quanto maior for essa vasodilatação, maior for o edema, consequentemente, esse edema nessa região pode gerar uma compressão na região vizinha. Então, um exemplo clínico disso. Por que a gente costuma ouvir muito, né? As mães falarem, olha, se a criança cair e bater com a cabeça, não pode deixar dormir, né? A gente tem que pensar o seguinte, no nosso sistema nervoso central, que é a parte do sistema nervoso, então, que é fechada, ou seja, que fica localizado, então, ou dentro da calota craniana, encéfalo, ou dentro da coluna vertebral, medula espinhal, a gente não tem espaço, ele é completamente fechado por osso. Então, se eu tenho um processo inflamatório na medula, ou um processo inflamatório, uma resposta inflamatória no encéfalo, o que pode acontecer? Esse edema pode gerar uma compressão e essa compressão pode gerar uma necrose. Então, o que é essa hipóxia secundária? A hipóxia secundária vai ser, então, a diminuição de oxigênio causada, então, pela compressão da lesão primária. Então, vamos supor, eu tenho um acidente vascular encefálico hemorrágico, eu tenho uma lesão hemorrágica, um AVC hemorrágico. Nesse AVC hemorrágico, então, eu vou ter extravasamento de sangue, porque eu vou ter uma hemorragia. Essa hemorragia, ela vai, então, com esse extravasamento, aumentar a minha pressão intracraniana, e como eu não tenho espaço, então, para extravasar, o aumento da pressão intracraniana gera compressão do cérebro, que pode levar o paciente a óbito. Por que a gente fala, no caso das criancinhas, fala, não deixa dormir? Porque como o nosso telencéfalo, o nosso córtex, não tem terminações nervosas de dor,
a pessoa não sente dor no cérebro. O que ela sente? Tontura, vertigem e vai desmaiar. Tá? Então, na verdade, essa perda da consciência que muitas pessoas acham, falam, nossa, fulano de tal parece que vai dormir, parece que, na verdade, ele não está dormindo, ele está desmaiando. E, na verdade, ele está desmaiando por um processo de compressão. Tá? Então, se isso não for sanado, é por isso que, nesses casos, quando você tem um aumento de pressão intracraniana, tem que colocar um dreno até cessar esse processo inflamatório agudo e a gente conseguir controlar esse processo inflamatório. Felipe, mas e se isso não for dentro da calota craniana? Se não for dentro do sistema nervoso central, nem na calota craniana, nem na coluna, e se eu tiver um espaço para o edema, mesmo que haja um espaço para o edema, você pode ter uma lesão secundária, uma hipóxia secundária. Então é comum a gente ver hematomas, e ao lado do hematoma, edemas, e do lado do edema aquela mancha roxa. Aquela mancha roxa que já está acontecendo ali, no tecido vizinho, já está acontecendo, então, por uma compressão dessa lesão primária. Só que, no caso aí de sistema muscular, sistema ligamentar, né, principalmente dos sistemas aí relacionados ao aparelho locomotor, osteomioarticular, a gente vai ter um processo de hipóxia, um processo de reparo e um processo de regeneração e substituição de tecido, que em outros tecidos não acontece. Se eu tiver um edema pulmonar, ele tem que ser tratado de forma diferente. Se eu tiver um edema cerebral, ele tem que ser tratado de forma diferente. Por quê? Porque na característica dessas células, então, você não tem reabilitação, você não vai ter recuperação, tá? Então, quando a gente pensa em hipóxia secundária, significa uma compressão por uma lesão primária. Por uma lesão primária que foi comprimido por quê? Foi comprimido porque ele aumentou de tamanho. Aumentou de tamanho, começou a ocupar o espaço do vizinho, consequentemente, comprime o vizinho e vai gerando uma hipóxia por compressão. É por isso que é tão importante, né, a utilização de crioterapia, ou seja, de gelo, né, nessa fase inicial. Por quê? Porque o gelo, ele é vasoconstritor. Nesse caso, ele vai fazer estimular uma vasorreparação, diminuir um pouco o tamanho, né, dessa vasodilatação e, consequentemente, não necessariamente interferir no processo da resposta inflamatória, mas ele vai minimizar essa vasodilatação e esse edema. Então, eu vou conseguir ter uma resposta inflamatória com edema não tão agudo, com edema não tão grande. E aí, consequentemente, eu acabo não tendo uma compressão tão significativa, então, dos tecidos vizinhos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, qual é a finalidade de utilizar gelo, por exemplo, num processo inflamatório? A utilização de gelo, então, ela vai se dar, tá, principalmente tentando evitar problemas secundários e não interromper o processo inflamatório, tá? A resposta inflamatória, que como a gente já viu lá no comecinho, a resposta inflamatória, ela é normal, tá? E ela é benéfica, tá? Então, quando a gente fala de inflamação, a inflamação, na verdade, é uma reação dos tecidos vascularizados, tá, a um agente agressor caracterizada morfologicamente pela saída de líquidos. Aí a gente vai ter dois tipos de líquido que a gente vai ver, tá? O transudato e o exudato, tá? E de células do sangue para o interstício. Então, eu tenho o líquido intra, né? O líquido celular, na verdade, o líquido que está da composição que vai formar a composição do plasma, e eu vou ter as minhas células, então, no interstício. E eu posso perder líquidos, então, do sangue com mais células ou com menos células para esses tecidos intersticiais. Quanto maior for a permeabilidade, maior for a vasodilatação, consequentemente, maior vai ser a quantidade de líquido que eu perco. E diferentes vão ser os meus tipos de células, ou maiores vão ser a minha quantidade de células. Tá? Então, quando a gente vai ver, por exemplo, uma inflamação, ela pode ter o que a gente chama de transudato ou exudato. O exudato, tá, diferente do transudato. No transudato, a gente vai ter um líquido com menos proteína plasmática, e no exudato a gente vai ter um líquido rico em proteínas plasmáticas, ou seja, a densidade do líquido ela vai ser muito diferente, dependendo, então, do tipo e da quantidade de células, então, que esse líquido inflamatório ele vai apresentar. Então, o que a gente tem no processo? Primeiro, a gente vai ter um agente inflamatório, tá? Um flogógeno, tá? Que vai atuar, então, sobre os tecidos, e a partir do momento que esse agente inflamatório, então, atua nos tecidos, então, a gente vai ter liberação de mediadores que atuam nos receptores celulares e na microcirculação. Então, o que a gente já está vendo aqui, é que, a partir de um estímulo que eu tenho, eu vou ter dois tipos de resposta possível. Então, essa minha resposta inflamatória da inflamação aguda, ela vai ser mediada de duas formas. Eu vou ter respostas celulares e respostas
vasculares. Felipe, por que isso? Porque esses mediadores aqui, eles vão atuar sobre células ou eles vão atuar sobre vasos, sobre a parede do vaso. E aí, então, eles vão determinar as modificações que vão acontecer durante o processo, então, de resposta inflamatória. Tá? O que a gente vai ter como resposta inflamatória, então? Primeiro, aumento da permeabilidade vascular por vasodilatação e depois exsudação de plasma ou transsudação de plasma, tá? Essa exsudação ou transsudação de plasma, então, é a saída de plasma e de células sanguíneas para o interstício. Felipe, principal característica ou principal modificação vascular que acontece, então, como resposta inflamatória, vasodilatação. Principal característica celular que acontece, então, mediada, então, por um processo inflamatório, por uma resposta inflamatória, quimiotaxia, tá? Ou seja, atração química de células que vão atuar no processo de defesa. Então, tem dois tipos de resposta, tá? Resposta vascular, vasodilatação, resposta celular, quimiotaxia, é a principal resposta vascular. Então, a gente vai perceber que depois, quando a gente for ver, então, esses mediadores, eles vão atuar sobre as células, estimulando a quimiotaxia, ou eles vão estimular os vasos, então, apresentando, então, ou gerando uma resposta que vai ser, então, uma resposta vasodilatadora, tá? Dependendo dos mediadores. E a gente vai ter, então, dois tipos de mediadores, que a gente vai chamar de mediadores pró-inflamatórios e mediadores anti-inflamatórios, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Quando a gente pensa, então, tá, no processo de inflamação, a gente tem o que a gente chama, então, de sinais cardinais do processo inflamatório, da inflamação aguda, tá? Então, agora falando só de inflamação aguda, para depois a gente ver lá no finalzinho diferença para a inflamação crônica, tá? Quais são os sinais cardinais? Sinais cardinais, a gente pode ver também como, a gente pode encontrar também como os sinais flogísticos, sinais característicos, tá? Então, diferente da infecção, que ela é sistêmica, a inflamação, ela é localizada, tá? E aí ela vai apresentar os seguintes sinais: calor, rubor e edema. Esses três sinais, calor, rubor e edema, eles são relacionados sempre à adaptação vascular, tá? Por que isso? Se eu tenho como resposta uma vasodilatação, aumento do diâmetro do vaso, consequentemente, vai gerar exsudação de plasma e proteínas plasmáticas, que, consequentemente, então, vai aumentar o volume no local, tá? Então, eu vou ter um edema. Edema, inchaço, tá? Encontrei alguns livros também, a gente pode encontrar como edema ou como tumor, a mesma coisa, tá? No caso, o tumor aí seria só o inchaço, aumento de volume. Então, edema, aumento de volume. Calor, por que calor? Porque, na verdade, o nosso sangue é um grande responsável também pela regulação de temperatura corporal. Então, se eu aumento a quantidade de sangue, eu aumento também a temperatura, mas não a temperatura, né, sistêmica, a temperatura corporal, aumenta a temperatura local. E outra coisa que vai acontecer é o rubor. Por quê? Porque a gente sabe, então, que as nossas células sanguíneas, as hemácias, que são chamadas também de eritrócitos ou glóbulos vermelhos, são ricos em uma proteína que é chamada de hemoglobina, e essa hemoglobina, então, ela tem como característica ser avermelhada, por isso a gente tem um sangue, né, de cor avermelhada, né? Não é por causa do oxigênio, é por causa da concentração e da quantidade de hemoglobina que tem como essa característica. Então, se eu aumento a quantidade de sangue para um local, eu vou ter aumento de volume, edema, eu vou ter aumento de temperatura e eu vou ter vermelhidão. Essa vermelhidão, então, de acordo com a quantidade, então, de hemoglobina, né, derivada, então, desses eritrócitos, então, que vão estar presentes nesse lugar. Se eu tenho um processo, então, patológico, né, ou ele pode ser uma inflamação que pode estar sendo gerada por um agente, né, por um antígeno, tá, ou uma inflamação que pode estar sendo gerada, então, por uma lesão. Em ambos os casos, né, eu vou ter, durante esse processo, um processo de dor. Por quê? Porque eu vou estimular os meus receptores nocivos, que são os meus nociceptores, tá? A única coisa que pode acontecer é, essa dor ela pode ser mais aguda ou ela pode ser uma dor subaguda ou crônica. Do mesmo jeito que o edema
ou inchaço ele pode ser muito agudo, ou ele pode ser aquele inchaço mais crônico, que eles vão ter também diferenças. E eu vou ter também perda de função, tá? A perda de função, porque, né, se eu tenho um processo de resposta inflamatória, tá, eu vou ter perda de função relacionada àquilo ali. Vamos supor, se eu estou falando, por exemplo, de um processo de entorse de tornozelo, eu tenho um mecanismo traumático. Se é um mecanismo traumático, a resposta vai ser desencadeada primeiro, né, por um dump, ou seja, por um padrão molecular associado a um dano ou uma lesão, tá? Então, os dumps aí, os padrões moleculares associados a danos, que vão estimular, né, o desencadeamento de todas as respostas. Se eu tenho uma inflamação que está sendo gerada, então, por um antígeno, tá? Então, eu vou ter o processo iniciado, então, por um pump, padrão molecular associado a um patógeno, mas as respostas derivadas, então, vão ser as mesmas. Tanto faz se o estímulo veio de um pump ou de um dump, ou seja, de um padrão molecular associado a um patógeno, ou seja, porque eu tenho uma inflamação derivada da presença de um antígeno. Ou se eu tenho o estímulo ou a resposta sendo desencadeada por um dump, ou seja, por um padrão molecular, então, associado a um dano ou uma lesão, a resposta inflamatória que vai se dar vai ser a mesma, tá? Eu vou ter um processo inflamatório com os mesmos sinais cardinais. O que mudou aí? A causa. Qual foi a etiologia? A etiologia foi um dano ou a etiologia, então, foi um antígeno, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Então, calor, aumento de temperatura, rubor, vermelhidão, tá? Edema ou tumor corresponde ao inchaço, dor por estímulo, então, dos meus nociceptores, tá? Então, que são os meus receptores de dor, né, que vão conduzir essa informação dolorosa lá para o nosso giro pós-central, através da via que a gente chama de via espinotalâmica lateral, né? Essa via espinotalâmica lateral leva essa informação até uma área que a gente chama de área somatosensorial no córtex, fica localizada lá no nosso giro pós-central, então. E eu vou ter também prejuízo da função, tá? Prejuízo da função, muito derivado também do inchaço, do edema e da dor, né? Então, eu tenho, às vezes, limitações que são geradas, então, por causa da dor. Então, quais são os nossos principais fenômenos da inflamação, então? Então, quando a gente vai falar de fenômenos da inflamação, eu tenho vários tipos de fenômenos que acontecem. Eu tenho fenômenos que são fenômenos irritativos, eu tenho fenômenos que são fenômenos vasculares, eu tenho fenômenos que são fenômenos exudativos, eu tenho fenômenos que são chamados de alterativos, ou seja, que vão gerar, então, degeneração e necrose tecidual. Eu tenho fenômenos que são reparativos e eu tenho fenômenos que são produtivos. Tá? Quando a gente fala dos fenômenos irritativos, então, a gente está falando do conjunto de modificações provocadas por um agente inflamatório e que vão resultar, então, na liberação de mediadores químicos, ou seja, o resultado aqui vai ser a irritabilidade da matéria viva, tá? Isso para gerar uma resposta. Eu tenho, então, outros fenômenos, são fenômenos vasculares, que vão gerar, então, modificações hemodinâmicas na circulação, comandadas também por mediadores químicos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? E que acontecem durante os fenômenos irritativos, ou seja, eu tenho a irritação e depois eu vou ter, então, um mediador químico que vai atuar sobre o vaso, e esse mediador químico, então, vai gerar alteração, né, na dinâmica desse vaso, gerando, então, uma vasodilatação. Quando a gente fala, então, de fenômenos exudativos, a gente pensa sempre na saída de elementos do sangue, plasma e células, tá, para o leito vascular, do leito vascular para o interstício, tá? E aí, então, tá, essa palavra que vem do latim, então, exudare, então, exudato, que vem do latim, significa passar através de, ou seja, ele está passando, então, quando a gente fala de exudação, a gente não está falando do líquido específico, ou seja, do exudato, eu estou falando da passagem, do processo de passagem. Agora, se ele vai ser um transudato ou se ele vai ser um exudato, aí vai depender da quantidade de células e proteínas que passaram, tá? Depois, eu vou ter fenômenos alterativos, então ação direta ou indireta do agente inflamatório. Felipe, como assim? Eu posso ter uma necrose por ação direta? Claro.
né? Se você tiver, por exemplo, um ferimento por uma arma branca, por exemplo, ou por um objeto perfurante, esse próprio trauma pode gerar uma lesão, uma necrose tecidual direta. E ele pode gerar também necroses ou respostas, né, de degeneração indiretas. As indiretas, elas acontecem com o tempo. E normalmente estão associadas a uma coisa que a gente falou lá no comecinho, que é a hipóxia secundária. A direta, então, está diretamente relacionada com o trauma, tá? A gente vai ter fenômenos reparativos, a capacidade de reparo, tá? Para uma determinada lesão inflamatória. E aí, quando a gente fala desses fenômenos reparativos, a gente sempre pensa em duas coisas. Eu tenho tecidos que têm capacidade de regenerar e eu tenho tecidos que têm capacidade de cicatrizar. A cicatrização é um processo de reposição de células de tecido, do tecido lesionado, por um tecido diferente, um tecido de cicatrização. No nosso sistema nervoso, por exemplo, a gente chama esse processo de cicatrização glial. Tá? Por quê? Porque eu não reponho por neurônio, eu reponho por células da glia que vão fazer o preenchimento, o revestimento, mas que não tem a mesma função do neurônio. Então, toda vez que a gente pensa em cicatrização, eu tenho perda de função. Toda vez que eu penso em regeneração, eu estou pensando em reposição do tecido lesionado por um tecido idêntico sem prejuízo da função, tá? Então, na maioria dos casos, aí a gente vai ter um processo de reparo com regeneração daquele tipo de tecido, tá? E depois a gente vai ter também fenômenos produtivos, tá? Que vão ser um conjunto, então, de modificações morfológicas das células, tá? Do exudato, no sentido de obter algum tipo de produto, ou seja, aí eu já estou falando, então, da ação dessas minhas células, então, que vão atuar no processo de resposta inflamatória, tá? E na consequência, então, do trabalho de cada uma dessas células. Então, quando a gente pensa em resposta inflamatória aguda, a gente sempre parte do princípio que a gente vai ter, primeiro, um estímulo, tá? Então, sempre eu vou ter um estímulo, tá? Esse estímulo, então, ele vai desencadear uma resposta a partir de pumps e dumps, que depois, então, a gente vai ter a caracterização dos nossos sinais flogísticos. Que estímulo é esse? Pode ser uma infecção por vírus, uma infecção por bactéria. E aí, no caso, se eu tenho uma infecção por vírus ou uma infecção por bactéria, eu vou estimular quem? Eu vou estimular um PAMP, ou seja, um padrão molecular associado a patógeno, que vai reconhecer o vírus ou reconhecer a bactéria? Não. Reconhecer características moleculares diferentes do vírus, da bactéria em relação ao nosso corpo, ou seja, ele reconhece o que é não próprio e, consequentemente, se aquilo é não próprio, então, ou seja, tem um padrão molecular associado a um patógeno, algo diferente do nosso organismo, e aí já vai desencadear a resposta. Trauma mecânico, então, né? No trauma mecânico, então, vai estimular os nossos DAMPs, os nossos padrões moleculares associados a danos, tá? E a resposta vai ser a mesma, tá? O desencadear vai ser o mesmo. Tanto faz se eu estimulei por um PAMP ou um DAMP, tá? O decorrer aí da resposta inflamatória vai ser parecido, tá? Por temperatura. Felipe, como assim por temperatura? Altas temperaturas ou baixas temperaturas podem gerar lesão, né? Então pode gerar uma queimadura por alta temperatura, queimadura por baixa temperatura. Tá? Eu posso ter agentes químicos, tá? Também gerando algum tipo de processo inflamatório. Eu posso ter radiação, né? Esses dias eu escutei falar uma piada aí sobre radiação, né, que ex-mulher ou ex-namorada ou ex-namorado, também serve para os dois lados, é igual radiação, né? Ele continua fazendo mal mesmo depois do término da gente. Mas no caso aí, a radiação, ela vai gerar um tipo de lesão também tecidual e vai gerar uma resposta. Doenças autoimunes. E por que, como as doenças autoimunes elas vão atuar? No caso das doenças autoimunes, a gente perde a capacidade de diferenciar o que é próprio do que não é próprio, ou seja, do que é não próprio. Consequentemente, se eu perco essa minha capacidade de diferenciar o próprio do não próprio, então eu vou tendo um aumento da infecção e eu vou ter, então, uma resposta aí completamente diferente. Então, as doenças autoimunes, né, no caso das doenças autoimunes, como a doença está sendo produzida, então, pelo nosso próprio organismo, eu não tenho capacidade de diferenciar aquilo como não próprio. Então, consequentemente, eu vou ter, né, todo o desencadear aí do processo inflamatório. Isquemia,
tá? Num caso menos associado, e necrose, que já é a morte tecidual. Então, a isquemia, então, quando você começa a entrar em sofrimento e por causa da diminuição de oxigênio, então, ela inicia com um processo de hipóxia, uma diminuição do oxigênio, tá? A partir do momento que eu tenho uma perda de oxigênio, uma diminuição muito significativa desse oxigênio, esse tecido ele pode entrar em sofrimento, isquemia. Felipe, isso vai demorar? Depende de quanto tempo, depende de tecido para tecido. Tem tecidos que suportam mais tempo e com uma quantidade de oxigênio menor, tem tecidos que suportam menos tempo, né, e com quantidade de oxigênio às vezes até maior. E depois a necrose tecidual, então vai ser a morte tecidual, né? Que a necrose, então, a gente sabe que a necrose vai ser diferente da morte tecidual programada, que vai ser a apoptose. Então, a necrose é a morte tecidual ou a morte celular, associada, então, ou a um antígeno, ou a um patógeno, né? Ou a um trauma, tá? Principalmente. Então, o que acontece aqui, tá? Quando a gente está olhando aqui, por exemplo, para o nosso tecido, a gente vai ter algumas estruturas aqui. Primeiro, a gente vai ter lá nossas células epiteliais, a gente vai ter células dendríticas, a gente vai ter a presença de mastócitos e a presença de macrófagos teciduais. Então, olha o que acontece aqui. Ó. Nessa região aqui, a gente está vendo o vaso, aqui eu tenho tecido conjuntivo e aqui eu tenho, então, um tecido epitelial. Partindo desse princípio, então, que está todo mundo íntegro, o que eu vou ter, então? Eu tenho a minha barreira lá perfeita, então eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma inflamação aguda causada por um agente traumático, tá? Então, eu não tive nenhuma alteração de barreira aqui, a minha barreira, então, que é a minha pele, ela está íntegra, eu tenho o meu tecido conjuntivo íntegro, com minhas células dendríticas, com meus mastócitos, com meus macrófagos, e eu tenho lá o meu capilar sanguíneo, tá? Todo íntegro também, bonitinho. E dentro desse meu capilar, então, aparecem aqui as minhas hemácias e aparece uma célula extremamente importante aqui, toda vez que a gente for pensar, então, em resposta inflamatória aguda. Que célula é essa? O neutrófilo, tá? Que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. A partir do momento que eu tenho um estímulo, tá? Então, tive o estímulo aqui, um trauma, né? E esse trauma, então, trouxe para dentro do meu organismo algumas bactérias que aparecem aqui para a gente, ó, em amarelinho. A partir do momento que eu entro em contato com essas bactérias, a primeira resposta, então, vai ser mediada pelos dumps, perdão, pelos pumps. Então, só voltando aqui, pelos pumps, que são os meus padrões moleculares associados a patógenos. Então, eu tive uma lesão, tá? E aí eu vou ter dois tipos de resposta. Pelo pump, tá? Por causa das bactérias, e eu vou ter também dos dumps, que vão estar relacionados, então, ao trauma. Tá? Então, se eu tiver aqui alguma coisa relacionada ao trauma, então, eu vou ter uma resposta inflamatória relacionada ao trauma, tá? A lesão, e eu vou ter, então, mediada pelo pump, então, a resposta das bactérias, pela presença das bactérias, então, por causa da contaminação ou por causa da presença de bactérias, então, nessa minha ferida, por exemplo, né? Depois, então, continuando, tá? A gente vai ter, então, a resposta inflamatória. Então, primeiro, a gente teve o estímulo, e a partir do estímulo, então, como a gente acabou de ver, que o estímulo ele pode ser mediado, então, por um pump ou dump, a gente vai ter a resposta inflamatória. Dentro da resposta inflamatória, como eu já martelei algumas vezes aqui já no comecinho, eu sempre vou falar de uma coisa lá para frente, mas fico dando spoiler anteriormente, eu já tinha mais ou menos dividido isso para vocês. Como? Que a gente vai ter o que a gente chama de resposta vascular e a gente vai ter o que a gente chama de resposta celular. Respostas vasculares, então, vão ser mediadas por mediadores vasculares. Então, vou ter mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios, eles vão atuar na minha vascularização e vão atuar também nas minhas células. Tá? Então, eu já tinha até adiantado. Qual vai ser a minha principal resposta vascular? A vasodilatação. Felipe, mas eu vi que quando a gente tem uma lesão tecidual, antes de ter a vasodilatação, se eu tenho uma lesão por um trauma, antes de eu ter a minha vasodilatação, eu tenho uma vasoconstrição. Sim, essa vasoconstrição que se tem inicialmente é uma vasoconstrição reflexa
pelo trauma, tá? Então, a gente faz uma vasoconstrição reflexa pelo trauma de um intervalo de tempo menor, e depois eu vou ter a minha resposta inflamatória, então, que vem com uma vasodilatação. Exemplo disso. Por que às vezes a gente está praticando um esporte, faz uma entorse, mas você não para, continua praticando e não tem o edema no momento? Eu tive a lesão, mas eu tenho naquele momento, então, o quê? Uma vasoconstrição reflexa. Eu só vou ter a minha vasodilatação no momento de fazer a minha resposta. Então, às vezes, o cara está lá e fala assim, poxa, mas eu estava lá, estava fazendo uma corridinha, torci o pé, mas eu continuei correndo, mas não inchou nada. Quando eu cheguei em casa e botei o pé, tomei um banho, o pé virou uma bola. Mas por quê? Porque aí ele passou da fase de reflexo para a fase adaptativa. E a partir do momento que a gente passa, sai da fase inicial para a fase adaptativa, então, aí a gente vai ter a resposta, então, como vasodilatação. Isso pode ser na hora. Se eu não estiver fazendo nada, eu tenho um intervalo curto entre a vasoconstrição e a vasodilatação, mas se você estiver trabalhando aquele tecido, exemplo, sistema osteomiorticular, aparelho locomotor, se ele estiver trabalhando, ele vai continuar com a vasoconstrição local, para depois que ele parar de trabalhar naquela região ali, aí ele vai fazer a vasodilatação e ele vai manifestar a resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória, ela não necessariamente acontece de forma imediata. Então, às vezes, a pessoa, né, a gente fala assim, poxa, mas fulano de tal sofreu um acidente de carro, bateu, né? O cara estava de moto, bateu com a cabeça no chão. Ele precisa fazer o exame? Precisa. Por quê? Ele vai precisar fazer uma avaliação diferenciada, porque ele pode ter tido trauma, mas pode não ter tido ainda a resposta inflamatória, que vem com edema. E um edema cerebral gera, como eu já falei aqui inicialmente, um edema cerebral, então ele vai gerar aumento de pressão intracraniana que pode levar a pessoa a óbito. Então, se eu pego um cara, por exemplo, sofreu um acidente automobilístico de moto, bateu com a cabeça e manda o cara para casa, tá se sentindo bem? Tá, pode ir para casa. Muitas vezes ele chega em casa e após ele chegar em casa, tomar um banho, deitar para descansar, aí vem a resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória vem com edema. E muitas vezes o cara pode deitar para dormir, achando que vai dormir, e o cara deita e morre. Por quê? Porque o edema ele acontece depois. Então, essa fase, tá, de resposta vascular, ela pode variar em até 24 ou 48 horas. Tá? Normalmente, acontece de forma rápida, mas eu posso ter alguns casos, então, que essa minha resposta inflamatória ela leve mais tempo para acontecer. E quando essa minha resposta inflamatória leva mais tempo para acontecer, então o meu resultado, que vai ser edema, calor, rubor e tudo, vão aparecer depois, então. Por isso que a gente fala, o cara bateu de cabeça, teve uma pancada forte, fique em observação, 24, 48 horas, né? E durante esse período, então, ele vai ter que realizar alguns exames. Pode ter alta para esse paciente? Não, né? A não ser que você faça algum exame de imagem e você perceba que não tem nenhum trauma que justifique aquilo. Ah, mas o paciente foi internado pelo SUS, tem que ficar em observação. Por quê? Porque normalmente pelo SUS ele não vai conseguir um exame tão rápido, então normalmente passa as 24 ou 48 horas, ele continua em observação e não conseguiu exame nenhum. Essa é, infelizmente, a nossa realidade. E as respostas celulares, que vão dar principalmente por quimiotaxia. Tá? Ou seja, atração química, né, das células que vão realizar a defesa, então, dos meus neutrófilos. Se eu estou falando de inflamação aguda, eu sempre tenho que pensar no neutrófilo. Tá? Então, resposta, então, de aproximação, então, de atração desse neutrófilo, então, para a minha região de inflamação, para, consequentemente, eu ter, posteriormente, uma resposta. Então, ó, aqui, resposta vascular, eu vou ter, primeiro, uma vasoconstrição reflexa, seguida de uma vasodilatação, tá? Nessa minha vasodilatação, então, eu vou ter a presença de macrófagos e a liberação desses, e os macrófagos, então, vão liberar uma substância química chamada de histamina, tá? Então, nessa região inflamatória, então, nessa região que sofreu o trauma, então, eu vou ter uma vasodilatação. Consequentemente, se eu tenho uma vasodilatação, que é o que está acontecendo aqui, ó, tá? Eu tenho um capilar, só que diferente daquele meu desenho lá atrás, tá? Esse meu capilar, então, ele vasodilatou, aumentou de volume. Quando ele aumenta de volume, então, aumenta a minha quantidade de células. Eu aumentando a minha quantidade de células, eu vou ter aumento de fluido, aumento de oxigênio, aumento de nutrientes. Os macrófagos vão liberar histamina e, consequentemente, a liberação da histamina, então, vai ser a grande causadora, então, da minha vasodilatação. Então, a gente inicia com uma resposta vascular,
gerada por um mediador químico inflamatório chamado histamina, que vai ser liberado, então, pelos macrófagos. E depois, então, se eu tenho a vasodilatação, eu tenho aumento de fluido, aumento da quantidade de oxigênio local, aumento da quantidade de nutrientes local, diluição de toxinas, tá? E a presença, então, do fibrinogênio. Esse fibrinogênio vai ser muito importante para um processo que a gente chama de compartimentalização da resposta inflamatória. Felipe, o que significa compartimentalizar a resposta inflamatória? É como se eu quisesse restringir a resposta inflamatória àquele único local. Ou seja, todas as minhas respostas, todas as consequências dessas respostas inflamatórias, então, elas ficam restritas àquele determinado local. Tá? Então, por isso é muito importante. Eu tenho que entender essa compartimentalização como se eu estivesse encapsulando, ou seja, o meu fibrinogênio vai formar uma grande cápsula, tá? Que vai, então, cercar aquele processo inflamatório e fazer com que todas as respostas inflamatórias aconteçam naquele local. Por isso, ela vai ser, então, localizada e não generalizada. Felipe, então, essa pode ser uma das diferenças entre a inflamação aguda e a inflamação crônica? Sim, né? Lá na inflamação crônica, então, como esse processo acontece e ele é repetido, na verdade não é que ele é repetido, é que ele é mantido, porque eu não tenho a retirada do meu pump ou do meu dump, eu continuo com o estímulo o tempo todo, eu acabo produzindo outras substâncias que acabam confundindo o meu sistema, a minha resposta imune, e, consequentemente, eu não tenho a compartimentalização. A partir desse momento, então, eu tenho uma infecção que ela deixa de ser localizada e ela pode ser generalizada. Então, uma das principais consequências, né, da minha inflamação crônica é a infecção generalizada, tá? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Na inflamação aguda, o que a gente vai ter? A compartimentalização, que vai ser feita, então, pela presença do fibrinogênio. Então, quando a gente pensa, então, em células e mediadores de inflamação, a gente vai ter, tá? A gente vai ter que falar sobre tecidos, inervação do tecido, microcirculação, porque tudo vai acontecer, então, quando a gente está falando aqui, relacionado aos nossos capilares, as células parenquimatosas, esteroma e tecido conjuntivo. Ou seja, são os principais alvos de lesão. Então, vou ter a lesão, depois, uma resposta local, que a gente chama, então, de resposta de adaptação, e nessa resposta de adaptação a gente vai ter uma possível eliminação da agressão, tá? Então, isso é um grande diferencial também da inflamação aguda para a inflamação crônica, tá? Essa eliminação do processo de agressão. Felipe, o que significa eliminar o processo de agressão? Quando a gente fala assim, eliminar o processo de agressão, ou eliminação da agressão, eu estou eliminando, então, o meu agente etiológico. Então, vamos supor, se foi um trauma, eu tive um trauma, tive a lesão e acabou. Se eu tive, por exemplo, uma perfuração, o cara teve a perfuração, depois retirou o objeto perfurante e, consequentemente, ficou o quê? A lesão. Ah, mas o objeto perfurante estava infectado por bactéria. Então, retirou. Depois você vai ter a retirada e a compartimentalização pelo fibrinogênio, que depois, então, vão eliminar aquele agente agressor. E aí a gente vai ter, então, a liberação dos mediadores inflamatórios. E esses mediadores inflamatórios, então, eles vão atuar na microcirculação, ou seja, nos capilares, e na migração celular, tá? Lembrando, na microcirculação, então, o principal que a gente já falou é a histamina, tá? Então, Felipe, o que eu preciso lembrar de mediador químico associado à inflamação, à resposta inflamatória? Histamina. Histamina, o que eu preciso lembrar da histamina? A histamina ela é liberada pelos macrófagos durante a resposta inflamatória aguda. Ela é um mediador químico que vai atuar sobre os capilares, determinando, então, uma vasodilatação. Mas eu tenho outros mediadores químicos? Tem, a gente vai ver lá para frente, por exemplo, presença de serotonina, vários outros mediadores químicos. Mas o principal mediador químico relacionado à inflamação aguda, histamina, característica. Histamina é liberada por macrófago durante, então, um processo inflamatório desencadeado pela presença de um pump ou dump. E depois, eu tenho mediadores químicos que são relacionados à minha migração celular. Ou seja, a migração celular, então, vai ser dependente, então, do meu processo de quimiotaxia.
Felipe, então como é que eu vou ter essa minha quimiotaxia, então? Então, inicialmente, a atuação é só de neutrófilo, tá? Então, eu vou ter primeiro uma quimiotaxia, tá? O que é a quimiotaxia? É a atração. Então, se eu estou falando de inflamação aguda, eu vou pensar, a princípio, só no neutrófilo. Então, primeira coisa que eu vou ter, processo de quimiotaxia, tá? O que essa quimiotaxia vai fazer? Essa quimiotaxia, então, vai ser uma atração química, tá? Do meu neutrófilo com a região de lesão, com a região da lesão. Depois, a gente vai ter a marginação, ou seja, ele vai chegar na margem, então, e vai fazer, né? E vai fazer uma aderência, vai fazer uma adesão, vai se aderir ao tecido, no caso aqui, o vaso, tá? Então, ele tá, esse meu neutrófilo aqui, ele tá no vaso, aqui eu tô no vaso, e aqui eu tô no tecido. Ó, vaso e tecido. Então, primeira coisa, ele vai ter uma atração química, depois ele vai ter uma marginação, depois da marginação ele vai fazer o rolamento, e depois do rolamento ele vai fazer a adesão, tá? Ou seja, ele se aproxima, ele encosta na parede do vaso, ele rola na parede do vaso até o local de passagem, próximo à passagem dele, e depois ele vai fazer a adesão. Essa adesão, então, ela vai ser derivada de duas proteínas, então, de atração. Que proteínas são essas? São as selectinas e são as integrinas. Essas integrinas e essas selectinas, então, elas são proteínas chamadas de proteínas de atração. Elas são proteínas de membrana, que a gente vai chamar, então, de proteínas de atração. Então, elas vão atrair os neutrófilos e depois elas vão ser responsáveis, então, pelo rolamento e pela adesão do neutrófilo na parede do vaso. A partir do momento que eu tenho, né, uma atração e depois o rolamento e a adesão, esse meu vaso, agora eu tenho que lembrar que esse meu vaso agora, o que está acontecendo com ele? Ele está fazendo vasodilatação. Então, essas minhas células aqui, ó, que eu estou pintando agora de amarelo, tá? Que estão todas em contato aqui, que são as minhas células dos meus capilares, a partir do momento que eu tenho uma vasodilatação, elas vão espaçando. E a partir do momento que existe um espaçamento, por quê? Porque toda vez que eu tenho uma vasodilatação, vai aumentando o diâmetro. Toda vez que está aumentando o diâmetro, então, eu vou fazendo com que essa membrana, então, do capilar, ela fique cada vez mais fininha. E quando ela vai ficando mais fininha, então, ela vai criando intervalos entre essas minhas proteínas de membrana. Esses intervalos entre as minhas proteínas de membrana geram canais. E por esses canais, então, a gente vai ter o nosso processo, então, de diapedese, que no caso da resposta inflamatória a gente vai chamar de exsudação, mas a exsudação nada mais é do que um processo de diapedese. Diapedese de quem? Diapedese do neutrófilo, que vai sair então do vaso e vai passar para o tecido, tá? Juntamente, é claro, que com plasma celular. Então, vou ter uma exsudação de neutrófilo do vaso para o tecido, e esse neutrófilo dentro do tecido, então, vai começar com minhas respostas celulares. Então, quando a gente pensa em respostas, a gente está pensando nesse sentido. E aí depois, na resposta celular, a gente vai ter uma invasão inicial de neutrófilos, e depois a presença de monócitos, que nos tecidos vão ser macrófagos. Então, monócitos aonde? No sangue. A partir do momento que eu tenho a passagem, né? Ou seja, na invasão inicial só neutrófilo, tá? Em todo o processo de resposta inflamatória, ele vai ser sempre iniciado pela presença de neutrófilo, tá? Depois, eu vou ter a saída também, do mesmo jeito que saindo neutrófilos, eu vou ter saída de monócitos. Uma vez que os monócitos estão saindo, quando eles saem no tecido, eles são chamados de macrófagos, são células fagocitárias. Esses meus macrófagos eu ainda vou dividir em macrófagos do tipo M1 e macrófagos do tipo M2. Os macrófagos do tipo M1 são os grandes responsáveis pelo processo de fagocitose. E os macrófagos do tipo M2 são grandes responsáveis pelo debridamento fisiológico da região. A gente vai falar já daqui a pouquinho. Então, o que acontece aqui no processo inflamatório?
Aqui eu tenho, então, a minha inflamação. Na minha inflamação, então, estão chegando as minhas células, eu tenho um aumento de volume, as minhas células vão chegando, consequentemente, eu tenho, então, a vasodilatação que foi gerada principalmente pela minha histamina, e depois eu vou ter minha quimiotaxia, minha atração química, então, gerada, então, né, pelos meus mediadores químicos, selectina e integrina, que são proteínas de atração que vão atrair, então, esses neutrófilos, né, assim como vão atrair também os monócitos, né, para próximo da região da lesão, e depois, então, a gente vai ter todo o processo de rolamento, atração e depois quimiotaxia, saindo daqui e passando para o vaso. E aqui a gente já tem, por exemplo, um processo de fagocitose já acontecendo como resposta, como mecanismo de defesa no vaso, tá? Então a gente vai ter reconhecimento da agressão, injúria ou infecção, tá? Grande diferença, injúria, dumps, né? Infecção, pumps. Ou seja, o reconhecimento ele é não específico, porque faz parte da resposta imune inata, vai ser reconhecido, então, por padrões moleculares, no caso de injúria, que é a mesma coisa que lesão, ou que é a mesma coisa que trauma, então, ele vai ser reconhecido por um DUMP, né? Padrão molecular relacionado a dano, e no caso da infecção, por um PUMP, padrão molecular relacionado, então, a um patógeno, tá? No caso aqui, então, a gente vai ter depois o aparecimento, então, das minhas alarminas e moléculas sinalizadoras de agressão. Então, eu vou ter aqui os meus receptores TLRs, né, que são receptores, então, do lado de membrana. E depois, então, a gente vai ter a presença do macrófago, tá? Eu vou ter a minha célula dendrítica imatura e depois eu vou ter a minha célula dendrítica madura até formar o processo inflamatório. E aí, quando a gente fala, então, do processo inflamatório, no caso do processo inflamatório, então, eu já tive a conversão dessa minha, né, esse estímulo da minha célula dendrítica imatura em célula dendrítica madura, perdão. Então, quando a gente vai falar de mediadores inflamatórios, tá, a gente vai ter, então, esses são os nossos principais mediadores inflamatórios. E a gente vai dividir mediadores inflamatórios em mediadores inflamatórios derivados de plasma e mediadores inflamatórios derivados de células. Felipe, como assim mediadores inflamatórios derivados de células? Ou seja, que vêm de células, que foram produzidos por células. Exemplo, a histamina, que a gente já viu que a histamina ela vai ser liberada. Ela vai ser um mediador químico, ela vai ser um mediador químico que vai atuar sobre os vasos. Então, lembra, a resposta inflamatória ela pode ser sobre vaso ou sobre célula, beleza? Essa minha resposta, que pode ser sobre vaso ou pode ser por célula, vai ser uma resposta mediada por mediadores inflamatórios. Esses meus mediadores inflamatórios, eles podem ser derivados, ou seja, advindos do plasma ou advindos de células. A histamina é um mediador inflamatório derivado de célula. Que célula? Macrófago, e que vai atuar onde? No vaso, fazendo o quê? Vasodilatação. Então, quais são esses meus mediadores químicos, meus mediadores inflamatórios, e como é que eles podem atuar, então? Eles podem atuar com funções vasodilatadores ou funções quimiotáxicas, como eu já falei aqui algumas vezes. Então, derivados do plasma, a bradicinina, que assim como a histamina, que é um derivado celular, vai ser um importante vasodilatador, tá? E eu vou ter também derivados do sistema complemento, ou seja, das proteínas do sistema complemento. Então, toda vez que a gente pensa em derivados do plasma, eu penso sistema complemento e bradicinina. Bradicinina é responsável, então, pela vasodilatação. Então, vai ser um mediador inflamatório derivado do plasma, responsável por vasodilatação. Derivados do sistema complemento vão ser os meus mediadores inflamatórios, então, que vão ser responsáveis pela quimiotaxia, ou seja, vão ter funções quimiotáxicas. Tá? E quando eu penso em derivados de células, histamina é um importante vasodilatador produzido por células, ou seja, produzido, então, pelos nossos macrófagos, e um outro importante vasodilatador
que é um derivado de célula também, é o óxido nítrico, tá? Que vai ser um grande vasodilatador. O resto, todo mundo vai ser o quê? Vai ter função quimiotáxica. Quem? Citocinas, quimiocininas e os eucosanoides. Então, se a gente fosse dividir aqui, tá? Aqui eu estou colocando, né, com funções de mediadores, mediadores inflamatórios derivados de plasma e mediadores inflamatórios derivados de células. Só que a gente já tinha visto que essa resposta inflamatória, ela vai ser uma resposta inflamatória, que ela vai ter quimiotaxia e ela vai ter vasodilatação. Quem são os responsáveis pela vasodilatação? Histamina. Depois, a gente vai ter como responsável pela vasodilatação a bradicinina. E a gente vai ter como responsável pela vasodilatação o óxido nítrico. Tá? E depois, quem são os agentes quimiotáxicos, então? Agentes quimiotáxicos, a gente vai ter o sistema complemento, ou seja, derivados do sistema complemento, proteínas derivadas, então, do sistema complemento. A gente vai ter as nossas citocinas, a gente vai ter as quimiocininas e a gente vai ter os nossos eucosanoides. Aqui fazendo uma outra divisão, tá? Então, primeiro, a gente tinha dividido só como mediadores inflamatórios, derivados do plasma e derivados de células, mas a gente já viu que essa resposta aos mediadores inflamatórios pode ser uma resposta de vasodilatação ou quimiotáxica. Então, se a gente estiver pensando em resposta vasodilatadora ou quimiotáxica, tá? A gente separa dessa forma. Quimiotaxia, então, tá? Sistema complemento, citocina, as quimiocininas e os eucosanoides. Se a gente está pensando em resposta inflamatória, as histaminas, né? As histaminas, então, liberadas então, pelos macrófagos, bradicininas, óxido nítrico, e assim vai, tá? Como respostas. Felipe, como que vão atuar, então, os eucosanoides no processo inflamatório? Tá? Então, a gente tem que pensar na conversão dos fosfolipídios, porque tudo acontece aqui, ó, a partir da conversão dos fosfolipídios. Então, eu vou ter conversão de fosfolipídios pela fosfolipase A2, tá? Que vai ser a minha enzima, ou seja, a minha enzima fosfolipase A2 vai converter fosfolipídios em ácido araquidônico. Tá? Então, o que eu vou perceber em todo o processo inflamatório agudo, eu vou ter a presença de ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico, então, derivado então da conversão de fosfolipídios em fosfolipídios em ácido araquidônico pela fosfolipase A2. Esse ácido araquidônico também ele pode ser convertido, tá? Pela LOX, ou seja, pela lipoxigenase ou pelas COXs, COX-1 e COX-2, ou seja, ciclooxigenase. E dependendo do tipo de conversão, ele vai ser convertido em leucotrienos ou prostaglandinas, tá? Esses leucotrienos, então, diretamente associados, então, com minhas respostas quimiotáxicas e vasodilatadoras, e as prostaglandinas diretamente relacionados, então, com os sinais flogísticos, ou seja, os sinais cardinais de dor e febre, que no caso aqui não seria febre, tá? Seria um aumento de temperatura, se eu estou falando de inflamação, seria um aumento de temperatura local, tá? E ainda vou ter, depois, a TX sintaxe, que pode converter as prostaglandinas em tromboxano A2, que vão ser responsáveis, então, pelo processo de coagulação, já numa fase final de cicatrização ou regeneração tecidual. Isso quando eu estou pensando em fase de reparo, mais para frente, tá? Mas a princípio que a gente vai ter presença do LOX, presença do COX. O LOX, então, a lipoxigenase, que vai converter ácido araquidônico, então, em leucotrienos, e a COX-1 e COX-2, que vai converter, então, ácido araquidônico em prostaglandinas, que depois vão ser convertidos pela TX sintaxe em tromboxano A2 para o processo, então, de coagulação e reparo tecidual, que vai acontecer quando? Lá no final do processo, então, de inflamação aguda. Então, o que a gente vai ter aqui? Células e mediadores de inflamação,
a gente tem um agente lesivo, invasor vivo, necessário morte e eliminação, então eu vou precisar de quê? De fagócitos. Agente físico e biológico, morte celular e remoção, eu vou precisar de fagócitos. Depois, liberação de mediadores. Esses meus mediadores são inespecíficos, então vou ter os meus receptores também, né? E esses meus receptores, então, vão ativar anticorpos e células que vão atuar na defesa, né, do meu organismo, principalmente no local, então, já que vai ser uma inflamação, no local da inflamação. Os meus mediadores, mastócitos, produzidos por outras células, então, mastócitos presentes em todos os tecidos, e eu vou ter outras células também que vão ser responsáveis pela produção desses mediadores. Células endoteliais, monócitos, macrófagos, neutrófilos, linfócitos, ou pelo próprio tecido lesionado, tá? Vão produzir esses mediadores. A gente falou bastante, então, da histamina, porque a histamina ela é um mediador químico, né, e o principal vasodilatador relacionado às inflamações agudas. Então, por isso a gente fala deles. Mas a gente tem outros mediadores, né, que a gente já viu, como o óxido nítrico, a bradicinina, que são mediadores, então, responsáveis também pela vasodilatação. Depois, a gente vai ter, então, liberação imediata no início dos fenômenos vasculares e exudativos, tá? E liberação imediata, manutenção dos fenômenos. Então, são dois processos diferentes. O primeiro processo que vai acontecer para iniciar o processo, né, de resposta inflamatória, e depois desse início da resposta inflamatória, então a gente vai ter a manutenção ou não, e o tempo de manutenção necessária para essa inflamação. Depois disso, vai começar o processo de limpeza. E esse meu processo de limpeza, então, vai ser feito pelo meu macrófago do tipo M2, tá? Então, é aquele macrófago que eu falei lá um pouquinho atrás, né, que a gente vai ter uma diferenciação em macrófago M1, responsável pela fagocitose, e macrófago M2, responsável pela limpeza, que a gente vai chamar essa limpeza, então, de debridação tecidual do local da lesão. Ou seja, a gente vai limpar todo esse, fazer como se fosse uma faxina. Se a gente fosse fazer uma analogia, é como se a gente tivesse, primeiro, os macrófagos M1 atuando, fazendo fagocitose. A gente sabe que todos eles que vão fazer fagocitose, então, eles vão fazer fagocitose, depois ter um processo de apoptose e morte celular programada. Então, ele fagocita. Qual é o processo de defesa? Eu vou fagocitar, depois eu morro e levo o agente comigo. Só que, se a gente fosse pensar isso e imaginar isso como se fosse um campo de batalha, eu vou ter vários soldados mortos, várias bactérias mortas, vírus, patógeno, todo mundo morto. Depois eu vou precisar de quem? De uma célula que faça a limpeza desse tecido. Essa minha célula responsável pela minha limpeza, então, vai ser o meu macrófago do tipo M2. E a última coisa que acontece, então, vai ser o meu reparo, né? Ou seja, nessa fase eu vou ter a conversão da prostaglandina em tromboxano para, então, formar o coágulo, e a partir do momento que eu formo o coágulo, então, eu vou ter no meu processo de reparo tecidual, tá? Então, aqui, células e mediadores de inflamação, tá? Então, aqui aparece aí o mastócitos, tá? Aí aparecem os grânulos, heparina, histamina, cimases, triptases, tá? As citocinas, IL4, IL1, tá? IL8, MCP. Então, a gente tem várias células e mediadores de inflamação, tá? Principais: histamina, vasodilatação, aumenta a permeabilidade celular e possibilita a passagem de proteínas, ou seja, a diapedese do vaso para o tecido, além das histaminas estarem diretamente relacionadas com um processo, então, de síntese de prostaglandinas e leucotrienos, ou seja, aquela cascata lá que a gente viu do ácido araquidônico, tá? Depois aqui, tá? Continuando, a gente vai ter agressão, destruição celular e, derivado dessa agressão, destruição celular, liberação de substâncias. E aí a gente já deu exemplo. A histamina é uma dessas substâncias que vão ser liberadas. A partir do momento que a histamina é liberada, ela vai atuar aqui, ó, na parede do vaso. Então, se a gente observar, como tinha lá no meu desenhozinho, a parede do vaso aqui está assim. A partir do momento que eu tenho a presença da histamina, eu tenho uma vasodilatação, ó, aumento de volume. Quando eu tenho aumento de volume, então, vasodilatação,
ele vai espaçando, essas minhas células vão espaçando e, consequentemente, esse espaçamento vai permitir o que a gente chama de passagem, ou seja, como se eu tivesse pequenos canais entre as células que compõem, então, esse meu capilar. Tá? Então, a histamina é a grande responsável por fazer isso. Vasodilatar, a partir do momento que eu vasodilato, eu abro espaço na parede, a partir do momento que a gente abre espaço na parede, eu permito, inicialmente, a passagem de quem? Neutrófilos. E depois a passagem dos monócitos, que lá, quando eu penso, então, saiu do vaso e foi para o tecido, ele vai virar macrófago. E quando ele chega lá também, né, e vira macrófago, a gente também vai dividir macrófago do tipo M1, macrófago do tipo M2. M1 vai fazer defesa, fagocitose, M2, então, debridamento e a limpeza. E depois, olha o que acontece aqui. A gente ainda vai ter, né, a presença de plasma, então a saída de plasma do tecido, eu tenho a presença de histamina, eu vou ter a presença das minhas células de defesa e o meu fibrinogênio. Felipe, qual a função mesmo do fibrinogênio? Eu tinha falado lá atrás que o fibrinogênio tinha grande função, então, de compartimentalização. O que seria a minha compartimentalização? É isso que a gente está vendo aqui, ó. Ele isola o tecido lesionado, o tecido que vai ser, então, defendido, onde a gente vai ter a defesa e a atuação do meu sistema imune inato, então, através da minha resposta inflamatória aguda, ele vai encapsular para que aquela defesa, então, seja local, ou seja, para aquele meu processo de defesa, então, seja local. Tá? Aqui é a mesma coisa que a gente já tinha visto, quimiotaxia primeiro, número 1, depois eu vou ter adesão, depois eu vou ter rolamento, depois eu vou ter, então, a passagem, então vai ser minha diapedese. Tá? E aí a gente vai com todos os processos. Tá? Então, mesma coisa. Primeira coisa que a gente vai ter aqui, minhas moléculas de adesão, que vão ser aquelas moléculas, então, que vão atrair, as selectinas e as interleucinas, tá? Que vão atrair. Essas moléculas, então, as selectinas e as interleucinas, que vão estar atraindo, então, para o processo, tá? Vão ser mediadas, então, pelos meus TNF-alfa, e depois a gente vai tendo aqui a resposta. Liberação de mediadores químicos, histamina causa vasodilatação? Causa. Felipe, mas só histamina? Não. Histamina, bradicinina e óxido nítrico, tá? São meus mediadores químicos vasodilatadores. E depois a gente vai ter os mediadores químicos, que são mediadores químicos de quimiotáxicos, ou seja, de atração. E depois disso, então, a gente vai ter a resposta. A resposta, então, vai ser defesa. Primeiro vai sair neutrófilo, depois ele vai sair também os mastócitos, que vão originar, então, os macrófagos M1 e M2, e o fibrinogênio sempre isolando e encapsulando, ou seja, compartimentalizando a região da lesão. Tá? Aqui, a gente tem algumas siglazinhas, tá? Eu coloquei aqui algumas observações aqui. Tá? O que é o meu TNF? TNF, né, os meus fatores de necrose tumoral, os meus IEs, minhas interleucinas e as minhas MHC2, minhas moléculas apresentadoras. Tá? Então, na inflamação, então, a gente vai ter, primeiro, se a gente está falando do macrófago, tá? A característica são mononucleadas, são aderentes, fagocitam e vão possuir, então, moléculas apresentadoras. Moléculas apresentadoras, então, de apresentação de antígenos para linfócitos T, aqui já num caso mais avançado, tá? Os monócitos no sangue são macrófagos no tecido e vão ter também os fatores de necrose tumoral, as interleucinas 1 e interleucinas 8, tá? Relacionados, então, ao processo de inflamação aguda, tá? Então, na inflamação aguda, então, eu vou ter presença do macrófago, então, atraído, então, pelos fatores de necrose tumoral, interleucina 1 e interleucina 8. Quando eles são ativados, eles vão mudar suas características, aumentando tamanho, número de grânulos, quantidade de retículo endoplasmático granular, capacidade de esperar, aderência ao vidro e capacidade de fagocitose, quando ele está mudando, então, de mastócito para macrófago.
Depois, outra célula, então, responsável, então, pela inflamação, os neutrófilos. O que a gente tem que lembrar de neutrófilo? Sempre quando a gente está iniciando o processo de inflamação, toda inflamação ela inicia pela presença do neutrófilo, e depois que a gente vai ter o macrófago M1 e M2. Então, elas são células polimorfonucleares, com núcleos segmentados de 3 a 5 lóbulos, tá? São localizados, então, no citoplasma e contém grânulos, são importantes para fagocitose e digestão de agentes estranhos, tá? Mas isso numa fase inicial, bem inicial do processo ainda. Então, primeiro, é como se fosse a minha linha de frente da minha resposta imune inata, neutrófilo, tá? Para depois, então, chegar o mastócito, que depois vai dar origem ao macrófago. Então, são os primeiros a alcançar a área de reação inflamatória pela migração desencadeadas pelas quimiocininas. Então, aqui elas já aparecem. Ó. E pelas interleucinas 8. Tá? Então, quem vai ser responsável, então, pela atração então, dos neutrófilos, principalmente as quimiocininas e as interleucinas 8. Tá? E aí depois continua. Se mortos podem provocar lesão tecidual devido à liberação de enzimas lisossômicas do interstício. Ou seja, a morte muito grande, de muita quantidade de neutrófilo, pode gerar, então, liberação de enzimas que são lipossômicas do interstício e causar uma lesão tecidual secundária. Isso é muito importante quando a gente vai observar depois, né, e falar um pouquinho de inflamação crônica, tá? Da diferença para inflamação crônica. Aí os mastócitos, tá? Aqui a gente tem o mastócito e a migração desse mastócito, possuem receptores para a porção FC da imunoglobulina E, degranulação, são responsáveis pela liberação da histamina, isso a gente já martelou algumas vezes e sempre cai, tá? Em prova. Tá? A histamina é o principal agente vasodilatador, junto com a bradicinina e com o óxido nítrico, mas ela é o principal. Consequentemente, eu vou ter aumento de permeabilidade, passagem de proteínas do plasma para o interstício, especialmente o fibrinogênio, que vai ser responsável posteriormente pela compartimentalização. Os mastócitos também vão sinalizar e liberar prostaglandinas, leucotrienos e as IL-4, 5, 13 e as interleucinas, né? 4, 5, 13 e as quimiocininas, tá? As interleucinas 4, 5 e 13 são relacionadas ao perfil TH2, tá? Além de histaminas, né, elas armazenam nos seus grânulos heparina e algumas proteases, né, essas heparinas e proteases também relacionadas, então, à vasodilatação e à parte de coagulação sanguínea. Aqui, a gente fala um pouquinho dos fatores aí que vão levar, então, a nossa resposta inflamatória aguda, tá? Histamina, LTC4 e os fatores ativadores de plaquetas, tá? Vão ser os grandes responsáveis pela permeabilidade vascular, tá? Os fatores de necrose tumoral, alfa, interleucina 8 e interleucina 16, responsáveis pela quimiotaxia. E as proteases são as grandes responsáveis pela eliminação direta, tá? Poxa, Felipe, mas é muita coisinha específica. É aí que entra o grande problema, tá? Então, o que normalmente a gente vai estudar? Função de histamina, função de interleucina, função das quimiocininas, função geral. Mas a gente começa a perceber que a gente tem interleucina 1, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 8, interleucina 16. Peraí, aí ele entra numa parte um pouco mais decoreba, que é interessante para a gente, né, nesse momento, quando a gente for estudar, então, a gente separar por uma tabelinha e saber das interleucinas, né, o que elas fazem e em que fase cada uma delas atua, né? E assim vai com todos os outros mediadores também, tá? Continuando em células, então, os basófilos, tá? Tem núcleo lobulado, possuem receptores para a porção FC da imunoglobulina E, tá? E liberação de C3A e C5A do sistema complemento.
tá? Então, aqui, quando a gente está falando, então, de receptor para a porção FC, tá, da imunoglobulina, a gente está falando muito de sistema complemento, tá? Porque nesse sistema complemento, então, eu vou ter 3 vias, a via direta, a via indireta, e eu vou ter a via mediada, então, pelas... esqueci agora a da mediação, tá? Mas eu tenho pelas interleucinas, se não me engano. Né? Então, essas três vias, né, do meu sistema complemento, então, elas vão depender diretamente da porção do FC a que essas imunoglobulinas, então, vão se ligar, tá? E depois, se acumulam nos tecidos quando existe um estímulo TH2, tá? Os basófilos. Depois, eu tenho minhas células dendríticas, que são as células sentinelas existentes no tecido e apresentam, então, os antígenos às células T, aos linfócitos T. E aí eu já parto, então, de uma inflamação aguda para uma inflamação crônica. Aqui a gente já deixa de ser uma resposta imune inata, tá? Vou ter a transição para a adquirida. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho a apresentação, eu tenho a exposição. A partir do momento que eu tenho a exposição, tá, eu vou começar a estimular, então, os meus linfócitos B, apresento para o T, depois eu vou estimular os meus linfócitos D, a produção de anticorpos, para formar, então, uma barreira e uma resposta imune adquirida para aquele tipo de lesão. Eu ainda vou ter as minhas células endoteliais. O endotélio pode ser ativado por diversos estímulos, então, como a IL-1, fatores de necrose tumoral alfa, os interferons gama, ou que a gente chama de interferons imune, né, os INFs IFNs, perdão, gama, as quimiocininas, principalmente a interleucina 8, e variação de fluxo e pressão de sangue, tá? São extremamente importantes aí para as variações e para o estímulo de nossas células epiteliais. Após a ativação, as células epiteliais vão produzir substâncias que atuam na coagulação, então, principalmente, então, o fibrinogênio, que vai atuar, então, na cascata da fibrina, então, na parte de coagulação, né? Tromboxano e substâncias que atuam na aderência de leucócitos, tá? E aí a gente vai pensar em outros agentes quimiotáxicos, tá? Mas são agentes quimiotáxicos de leucócitos e não mais de células que fazem a resposta imune inata, tá? Aqui a gente já está pensando, então, na resposta imune adaptativa. Aqui é o mesmo processo que a gente estava pensando inicialmente, né? Na aproximação, então, na quimiotaxia, depois na aderência, rolamento, e depois a gente vai ter o processo de passagem. Aqui ele se repetiu um pouquinho, só mudou o slide que a gente está vendo, tá? Aqui a gente tem dois exemplos aqui, um em cima e um embaixo aqui, a integrina de adesão firme, e depois a gente tem, então, os ligantes. Quem são os meus ligantes? Integrina, selectina, tá? E aqui a gente vai ter a quimiocinina e o proteoglicano, tá? Como agentes também de membrana, mas que estão muito mais ligados, então, com a atração, tá? E depois eu tenho meus fatores, que são fatores ligantes, tá? Quem são os meus fatores ligantes? A minha integrina e a minha selectina, e eu vou ter os meus fatores de quimiotaxia, meus fatores quimiotáxicos, são responsáveis pela atração. Depois a gente vai ter as integrinas de adesão firme, que são responsáveis, então, por aderir ao capilar, para depois, então, passar do capilar para o interstício. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Circulação, rolamento, adesão e ativação, transmigração, que seria a diapedese, né? E aí eu tenho a passagem, então, de um lado do vaso para outro. Então, as células endoteliais, elas vão expressar selectinas. A expressão de selectinas é estimulada, então, pelas interleucinas 1, fatores de necrose tumoral alfa e pelas LPS, então, e vai ser inibida por glicocorticoides, tá? Quando a gente está pensando, então, em tecido. Tá? E as moléculas de adesão celular, as ICAM1, as ICAM1 e ICAM2, né, moléculas de adesão intracelular 1 e 2, as moléculas de adesão vascular 1 e os antígenos de função associadas a linfócitos 3.
tá? Então, isso tudo aqui é meio decoreba, tá? Então, a gente precisa lembrar que aí a gente começa a entrar naquelas fasezinhas de detalhezinho para cada coisa, tá? Então, eu vou ter moléculas de adesão celular, moléculas de adesão intracelular, moléculas de adesão vascular e antígenos de função associadas a linfócitos. Todos esses, então, vão atuar como se fossem moléculas de adesão celular. Aqui só um slide expressando o que a gente tinha visto também, rolamento, ativação das integrinas, adesão estável e depois a migração, tá? Então, a gente tem que lembrar que lá na membrana, a gente vai ter, então, na membrana do capilar, a gente vai ter as integrinas e as selectinas. E essas integrinas e selectinas, então, é que vão fazer a atração e depois a atração que vai fazer uma ativação, uma adesão instável primeiro, para depois uma adesão estável, para depois permitir o que a gente está vendo aqui com o nome de migração e que a gente já viu em outros slides, são tirados em outros autores também, como transmigração. Aqui é a mesma representação, ó. Só que aproximou, depois rolou, e aí a gente sempre vai ter, ó, né, o contato com as integrinas, com as selectinas, até que eu tenho aqui, então, meu processo de transmigração. Quando eu tenho esse espaçamento entre uma célula e outra, isso aqui já é sinal de vasodilatação, que já aconteceu principalmente pela presença de histamina ou bradicinina ou óxido nítrico, tá? Que aconteceu aqui, ou que permitiu esse processo aqui, tá? Quando a gente pensa, então, na presença do óxido nítrico, então, as células epiteliais produzem moléculas vasodilatadoras e vasoconstritoras, tá? Então, prostaciclinas, tá? Vasodilatadora e inibidora de adesão plaquetária. O óxido nítrico, tá? É um vasodilatador. E as endotelinas, tá? São peptídeos de ação prolongada com função vasoconstritora. Aqui, a gente tem componentes humorais da coagulação, tá? Coagulação sanguínea e a fibrinólise, tá? Então, a gente vai ter fenômeno de gelificação, fenômeno da fibrina, tá? Vai precisar ser controlado e é removido pelo sistema fibrinolítico, ou seja, pela plasmina, quando a gente está pensando nos componentes humorais. Nesses componentes humorais, então, de coagulação e fibrinólise, a gente vai ter duas vias, a via intrínseca e a via extrínseca. A via intrínseca, então, ela é negativa e a via extrínseca acontece após lesão vascular. E aí a gente vai ter os nossos fatores de coagulação, né? Que fatores são esses? Da via intrínseca, fator 12, fator 11, fator 9, fator 8. Tá? Da via extrínseca, fator 7 e a tromboplastina tecidual. Tá? Esses fatores 12, 11, 9 e 8 vão ser convertidos em fator 10. Tá? E o fator 7 vai ser convertido em fator Y. Tá? Então, eu vou ter o fator X, né? Que é derivado, então, dos fatores de coagulação 12, 11, 9 e 8, e o fator Y, então, que é derivado, então, tá, do meu fator 7 da tromboplastina tecidual, tá, que são derivados, então, da minha via extrínseca. E aí a gente vai ter, então, uma cascata de evento. Protrombina, dando origem à trombina, que vai dar origem ao fibrinogênio, que depois vai dar origem à fibrina. E aí o que a gente vai ter como consequência? Vaso lesionado, colágeno de aderência plaquetária, aderência e agregação plaquetária, liberação de fatores de coagulação e formação do coágulo. Então, é só a gente fazer a ligação aqui, ó. Na fibrina, então, a gente vai ter, então, na fase de fibrina, a gente vai ter, então, a formação do coágulo, tá? Na fase de fibrinogênio, a gente vai ter liberação de fatores de coagulação. Na trombina, a gente ainda vai ter aderência e colágeno de aderência plaquetária, e a protrombina é liberada após a lesão do vaso, tá? E a gente já viu que lá a protrombina é derivada lá da cascata também dos eucosanoides, né? Depois, ó, a gente vai ter, então, na fase de reparo ainda a fibrinólise, onde a gente tem, então, ó, lesão tecidual, ativador tecidual
plasminógeno, é isso, né? Cara, cada nomezinho. E aí depois é que, na verdade, vai ativar a plasmina, né? Plasminogênio, perdão. Tá? Então, lesão tecidual, ativador tecidual do plasminogênio. Aí o plasminogênio, então, vai ser convertido em plasmina, e aí a gente vai ter, então, a fibrina, produtos de degradação de fibrina e excreção pulmonar, depois, onde vai ser excretado, então, todo esses subprodutos, então, do processo de coagulação das fibrinas, então. Aí a gente ainda vai ter componentes humorais, as cininas, tá? Vão gerar a bradicinina, tá? Lembrando que a bradicinina também vai ser um importante vasodilatador junto com a histamina e com o ácido nítrico, vasodilatação arteriolar e aumento da permeabilidade. Então, quando a gente pensa nas cininas, nos componentes humorais, tá? Da inflamação aguda, toda vez que a gente pensa, Felipe, qual o fator? O fator, então, o mediador relacionado, então, à inflamação aguda, né, que seja uma cinina, a bradicinina. Né? E como a gente já tinha visto lá atrás, a bradicinina vai ter atuação sobre o vaso, ela vai ser vasodilatadora, diferente da histamina, que ela vai ser derivada, então, de célula, ela vai ser derivada do plasma e vai fazer, então, vasodilatação arteriolar e aumento de permeabilidade. Então, a gente vai ter uma cascata, fator 12, fator 12-alfa, calicreína, cininogênio e depois a formação da bradicinina. Poxa, Felipe, eu tenho que decorar tudo isso? Não, né? Normalmente o que a gente vai ver já é o resultado final lá. E quando a gente pensa, então, em inflamação aguda e inflamação crônica, o que é importante a gente saber? Que a bradicinina vai ser um importante mediador químico responsável, então, mediador inflamatório, responsável, então, por vasodilatação, juntamente com a histamina. Só que a histamina é produzida por macrófago e a bradicinina, então, derivada, então, das cininas, ela não vai ser produzida por células, ela vai ser derivada, então, do plasma. Tá? E depois, a gente fecha aqui essa parte de resposta inflamatória aguda, falando da ativação do sistema complemento. Por quê? Porque através da ativação do sistema complemento, então, a gente vai ter recrutamento de células inflamatórias, opsonização de patógenos e lise de patógenos. Tá? Então, como fase final aqui, resultado final da ativação do sistema complemento. Só que esse meu sistema complemento, que é um sistema composto, então, por 30 proteínas diferentes, ele vai ter 3 vias, que a gente chama de via clássica, via das lectinas e a via alternativa. Né? Então, meu sistema complemento, então, vai ter 3 vias diferentes. Primeiro, do complexo, e depois, superfícies de patógenos, que é um sistema que a gente chama aqui, sistema específico para a superfície de patógeno, que é o de via alternativa, e o sistema de ligação de lectinas à superfície de patógeno. Então, a atuação dessas 3 vias ela é diferente, mas o que importa para a gente é que a atuação, a ativação desse sistema complemento, que vai ser um sistema extremamente importante e talvez o mais importante no nosso mecanismo de resposta imune inata, vai finalizar ou vai fechar com o recrutamento de células inflamatórias, né? Ou seja, processos quimiotáxicos, opsonização de patógenos, tá? Ou seja, degradação desses patógenos, ruptura, né, ou lise dessas membranas e depois lise dos patógenos e destruição dos patógenos para depois do processo de fagocitose. E aí onde a gente vai ter, para fechar, então, depois que já teve a lise dos patógenos, então a gente vai ter a fase de debridação ou de limpeza que é feita pelos macrófagos do tipo M2.